Tá aí então, galera. Olha só. Essa é a forma de setorização que eu mais gosto, que eu mais utilizo. Tá? Deixa eu ver se melhora aqui assim. Ó. Então, o que eu faço? Ver se eu consigo aqui com a ponteira. Aí, beleza. Então, eu venho aqui, olha, com uma mola ou um elástico, né? Eu primeiro uso aqui, olha, um cursor, um sliding jig, distalizando os molares. E aí eu utilizo ali, ó, 150 a 200 gramas de força para distalização dos molares. Depois eu venho, jogo uma mola aqui na região de pré-molares. Os pré-molares eu distalizo com 100 a 150 gramas de força. Na região anterior, na bateria anterior, 200 a 250 gramas de força. Então, essa é a distalização em massa que eu faço quando eu estou com mini implante em crista infrazigomática. Beleza? Então tá aí, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui que eu acho que eu consigo mostrar até melhor. Tá certo? Então tá aí, olha. Essa é como eu faço a distalização, tá bom? Agora, a pergunta que fica é, nós estamos fazendo força excessiva? Não. Molares 150, 200. Cada grupo de dentes, cada setor recebe a força ideal. Agora, quem fica sobrecarregado nisso é o mini implante. Aí sim, aí você pode me perguntar, poxa, mas no mini implante eu estou fazendo uma força grande, né? O mini implante vai aguentar isso tudo? Né? Será que o mini implante ele vai ter a capacidade de realmente suportar tanta força assim? E eu te respondo que sim. Claro, vai depender de algumas variáveis que eu vou falar rapidamente agora para a gente finalizar a live de hoje, tá bom? Essa live de agora das 2 horas. Então anotaram aí, item 1, eu falei de forças ótimas de movimentação, falei da força que eu utilizo na distalização em massa com mini implante em crista infrazigomática, e agora eu vou falar do item 2, que é a força que o mini implante suporta. Tá? Então vamos lá, voltando ao slide, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Encher um pouquinho na tela. Aí. E aí eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá na literatura buscar. Na literatura buscando aí as forças ótimas não, as forças máximas que o mini implante suporta. E esse primeiro trabalho aqui, galera, olha só. Esse primeiro trabalho do Scribante, aqui 2018, ele mostra quando que um mini implante extraalveolar de 2 milímetros de diâmetro, ele vai fraturar, fazendo forças axiais, ou seja, forças no sentido transverso do longo eixo do mini implante. Tá? Então, forças ali perpendiculares ao mini implante. E olha que achado interessante, esse mini implante ele só fraturou depois de uma carga axial de 750 newtons. O que isso significa? 750 newtons, gente. É muita força, dá 75 mil gramas força. Caramba, como que a gente vai fazer 75 mil gramas de força no mini implante? Então, gente, relaxa, usando o mini implante correto, vou repetir o que eu falei ontem na live. Fazendo a técnica, o método, utilizando o método correto, você não tem riscos, como vocês acabam tendo alguns medos, como por exemplo de fraturar um mini implante, né, com a força apoiada. Então, um mini implante desse, ele vai aguentar força axial, que é a força ortodôntica que você aplica sobre ele, de 75 mil gramas força, ou seja, a gente nunca vai aplicar isso no mini implante. Né? Tudo bem, mas eu não quero saber de fratura, eu tenho certeza já que eu não vou fraturar. O problema é eu perder esse mini implante, é ele sair do osso, e aí que tem outras informações muito legais que eu vou passar para vocês. Então anotem aí, ou então dê print aí dessa tela. Vamos lá. O que nós temos aqui? Olha, outro trabalho, 2005, tá? Que avaliou agora a estabilidade. Isso me interessa, isso muito me interessa. Porque o quanto eu posso fazer de força axial, que é a força ortodôntica que a gente aplica no mini implante, quanto que a gente pode aplicar de força sem que ele perca a estabilidade. E aí esse estudo laboratorial em porcos, né, em suínos, eles avaliaram que o mini implante de 1,6 milímetros de diâmetro, ele consegue manter-se estável até com 900 gramas força. Ou seja, podemos aplicar ali no mini implante 900 gramas força sem que ele perca a estabilidade. Vamos lá, mas é um mini implante de 1,6, o nosso mini implante extraalveolar é 2,0, ou seja, o mini implante de 2,0 ele vai aguentar ainda mais, tá bom?
Porém, esse trabalho ele foi um trabalho que não avaliou outras variáveis, ele só avaliou a variável força, mas nós temos aí a variável de, vamos dizer assim, uma reação biológica, né, relacionada à estabilidade secundária. Então, a perda da estabilidade secundária, que pode estar aí uma rejeição, pode ter aí uma inflamação local, uma irritação da mucosa local, que pode fazer perder o mini implante, tá bom? Mas, se a gente for levar em conta só a força, essa é uma força que seria totalmente viável no mini implante extraalveolar. Nós nem chegamos a isso, né? Se a gente somar ali do slide anterior, nós vamos chegar ao máximo ali de 600 gramas força. Eu já apliquei 700 gramas força em mini implantes extraalveolares e não tive problema nenhum, tá bom? Esses outros trabalhos explicam um pouco mais aí para a gente finalizar, olha, esses dois últimos aqui, um de 2011 e 2012, eles falam sobre densidade e diâmetro, tá bom? Então vamos lá, anote aí o terceiro ponto sobre força, que é o diâmetro do mini implante, tá? O diâmetro do mini implante é a densidade óssea. Então anotem aí essa proporção que eu vou mostrar para vocês. Opa, virei a câmera aqui. Eu queria ativar os comentários de novo. O que a gente vai, que você pode anotar aí com relação à densidade óssea? Tá? Quanto maior a densidade óssea, melhor estabilidade desse mini implante. E com relação ao diâmetro, quanto maior o diâmetro do mini implante, maior a estabilidade também, tá bom? E olha só que interessante, nas áreas extraalveolares, o que eu tenho? Eu tenho um osso mais denso, porque é um osso basal, não é um osso que está no processo alveolar, não é um osso do processo alveolar. Então nós temos ossos mais densos, né? Um osso mais denso nessas regiões extraalveolares, e mini implantes mais calibrosos, né? Mais largos, com um diâmetro maior, tá bom? Então isso quer dizer que nós podemos fazer aquela setorização de forças levando aí até 600, 700 gramas de força no mini implante extraalveolar? Sim, se ele estiver instalado no local correto e se ele tiver o diâmetro correto no método, você vai ter certeza de que a estabilidade ela tem tudo para ser excelente. Estabilidade primária, né? A gente ainda está sujeito a perder um mini implante por instabilidade secundária, falta de estabilidade secundária. Tá? Mas em relação à estabilidade primária, estamos absolutamente seguros quanto a essa quantidade de força para fazer, e essa setorização é um grande pulo do gato. Hoje na aula, a professora Rita, que estava mediando a minha aula lá, né, que me convidou, ela é coordenadora do curso lá na Unixul, da especialização, ela até falou, poxa, então esse aí é o pulo do gato, né? Eu falei, não, esse é o salto do tigre, porque é mais do que o pulo do gato, tá? Isso aí realmente vai trazer resultados melhores, principalmente na tua distalização. Você vai ter aceleração ali, vai ter melhor taxa de movimentação, porque você está fazendo forças ótimas em todo o arco de maneira dividida, então você consegue realmente movimentos mais efetivos aí, tá bom? O João pergunta, peraí, primeiro a ABS por aqui pergunta, e o implante intraradicular? Não, na verdade, eu entendi, o interradicular, suporta quantos gramas? Na literatura a gente não tem essa informação, a gente tem a informação de 1.6, que é um mini implante que a gente costuma usar na região interradicular. Aí ele mostrou que é 900 gramas no 1.6, tá? Então você pode fazer. Agora, quanto que eu aplico de força no mini implante interradicular? Eu utilizo de 1,5 na maioria das vezes interradicular. O que eu utilizo de força? Eu não deixo passar ali de 300 gramas de força sobre esse mini implante, tá bom? Então eu tenho, por isso, eu vi em algum lugar na literatura? Não, mas o uso, vai perdendo, vai aprendendo, então eu percebi que com 300 gramas eu tenho uma segurança e um índice de perda mínimo ali, então é para mim considerado uma quantidade de força segura para trabalhar nos mini implantes interradiculares, beleza? Nos mini implantes extraalveolares eu trabalho com isso, 600, 700 gramas, beleza? Sabendo que se for somente pela estabilidade primária eu posso utilizar muito mais força. Tá bom? É claro, o seu mini implante deve estar instalado corretamente. Tá? Então, daria para usar o mini implante da SIM de 1.8 no IZC e aplicar os 700 gramas? Pô, sim, já apliquei muito no mini implante da SIM de 1.8. Eu só não uso mais o mini implante de 1.8 da SIM porque ele não tem uma capacidade de perfuração tão boa quanto os outros que eu venho usando. Né? E
Transmucoso de 3 milímetros, legal, mas aí hoje nós já temos mini implantes com transmucoso de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros. Então tem mais variação de transmucoso, que é o que eu considero ali mais importante ali para essa área de mucosa alveolar no IZC. Tá? Lembrando que o que tem de inserção óssea ali é pouco, então a gente não precisa de uma rosca tão longa, de 10, 15, 14 milímetros, né, como alguns aí que a gente vê, tá bom? Então a setorização nos interradiculares não é aconselhável. Você pode setorizar, Meire, mas o que acontece? Essa setorização que eu mostrei é um movimento em bloco. Se você tiver um mini implante entre as raízes, você vai forçar um dente ali, um pré-molar contra esse mini implante e você pode levar a reabsorção radicular, tá bom? É possível usar essa técnica em adolescentes, 12, 13 anos, e esses pacientes é necessário fazer extração dos terceiros molares? Depende, tá, Aline? Eu já fiz distalizações com a presença de terceiros molares. A única coisa é que se ele tiver muito lá em cima, né, você pode levar esse terceiro molar, você tem uma chance de acabar aumentando ali a probabilidade dele ficar incluso, né, de ficar retido ali o terceiro molar. Para intruir vestibular e palatino, quanto de força você usa? Então, depende do dente, Vivi. Eu falei aqui que intrusão a gente respeita a quantidade de raiz, 10 a 15 gramas por raiz. Se o molar tem 3, a gente calcula essa força aí de mais ou menos 30 a 45 gramas, e aí você tem que fazer ela por vestibular e por palatino, ou seja, 30 por vestibular e 30 por palatino, que aí você vai desconsiderar os momentos e aí o vetor final, né, a resultante de intrusão, ela vai ter aí praticamente essa força que a gente colocou. Tá bom?